Hoje nós vamos falar do projeto mais complicado que esse canal já teve. Eu comprei esse jogo aqui no PlayAsia quando saiu, assim como todo mundo, e tava felizão esperando ele até que, bom, vocês sabem que tá tendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E que para o pacote sair de Singapura e chegar aqui na Inglaterra, passa por lá. E bom, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas assim, o meu pacote se perdeu. E se perdeu assim, se perdeu bonito. O tracking number não pega, o PlayAsia não sabe o que aconteceu, enfim. Aí eu acionei o PlayAsia, falei pra eles, escuta, meu pacote sumiu, que vocês podem, né, fazer alguma coisa por mim. E eles me responderam, ó, não, tranquilo, a gente te manda outro. De navio. Porque a área ali tá meio conturbada, então o avião não vai passar, então ele vai de navio dessa vez. E de navio leva 2 a 3 meses para chegar. E aí aconteceu o seguinte problema. Todo mundo começou a fazer vídeo falando do Flying Shark, do Fire Shark, né, do Toaplan Arcade Collections, He-Show Sami Sami Sami, e eu comecei a ficar puto. Porque, veja bem, esse é um dos shmups que eu mais joguei na vida. E tava todo mundo falando dele, menos eu. E aí eu tive a seguinte ideia, bom, eu já sei o que eu vou fazer diferente de todo mundo. Eu vou fazer um vídeo falando dos jogos que não tem na coletânea, né? Nessa coletânea aqui, os jogos que não tem nela. Porque assim, complementa com o trabalho dos outros, né? A gente, né, vai ter um monte de gente fazendo vídeo dos outros jogos, falando da coletânea da M2, etc. E eu vou falar do quê? Porque não são todos os Flying Shark que tem nessa coletânea. Já vou explicar pra vocês o porquê. E comecei a fazer o projeto. Fiz as capturas, peguei, cara, tem um monte de versão aqui. E falei, bom, legal, agora, né, tá pronto para começar a fazer o vídeo complementar, que ele seria só um dossiê do Flying Shark e do Fire Shark, das versões, né, todas e as que não tem na coletânea. E aí o pacote chegou. Né? Bonitão, o pacote chegou. E eu falei, pô, já tô com as capturas, já tô com o vídeo semi-editado, tá tudo certo. Já vou meter no meio esse aqui, pronto. E então esse vai ser uma mistura de dossiê com review. Que eu acho que vai ficar legal no fim das contas, porque vai ter conteúdo pra caramba. Vocês vão ficar de saco cheio de ouvir falar de Flying Shark e Fire Shark. Mas é um jogo que eu adoro. E se você tá aqui no canal, a essa altura você também adora. Então é isso. Vocês vão ouvir falar pra caramba de Flying Shark e Fire Shark. E eu tô feliz pra caramba porque esse vídeo vai ficar com bastante conteúdo e eu gosto pra caramba desses jogos. Então vamos lá? E vamos começar pela mais famosa de todas, que é a de arcade, que acho que foi a que a maioria de vocês aqui jogou. Flying Shark é um jogo conhecido pela dificuldade, e isso se deve principalmente pela lentidão do avião ao se mover pela tela. Isso obriga que o jogador planeje o movimento e não apenas reaja ao comportamento dos inimigos no cenário. Ou seja, se o jogador não prestar atenção em tudo o que está acontecendo na tela, vai tomar tiro e morrer sim. E fazer o que? A lentidão do avião é parte do processo. Tem gente que chama esse jogo de Flying Turtle, de tão lento que ele era, e não tem power-up para aumentar a velocidade. Em contrapartida à lentidão, que é presente em toda a jornada ao longo dos 5 estágios do jogo, o jogador tem a chance de acumular um monte de power-up e fazer com que seu avião fique absurdamente poderoso. E não é nenhum exagero em dizer que Flying Shark você está pilotando um tanque com asas e não um avião, que pode até se mover devagar, mas o que sobrar na sua frente, cara, vai ser desintegrado pelo poder de fogo do avião, ao menos depois que você conseguir acumular alguns power-ups, o que não é uma tarefa muito fácil. Parece cruel ter só uma arma à disposição, mas ela pode ser melhorada a 5 níveis e ainda tem uma bomba que pega a tela inteira e limpa os tiros dos inimigos e que quebra um galhão quando o jogo te encurrala.
O arsenal é suficiente sim, você precisa aprender a pilotar direito. Como você pode imaginar, Flying Shark é um jogo brutal para os dois lados. Tanto a dificuldade dos estágios é brutal, quanto o poder de fogo que é dado para o jogador. E a Toa Plan não se importou em balancear muito nenhuma coisa e nem outra, ela literalmente jogou pra galera e jogador que se vire. Eu sei que vai soar idiota o que eu vou dizer agora, mas morrer em Flying Shark não é uma boa ideia. Ok, foi um comentário totalmente estúpido, morrer nunca é uma boa ideia, nem na vida real, né? Mas a recuperação no jogo é bem dura, viu? É muito comum o jogador chegar em um determinado trecho do jogo, morrer e ficar preso ali e não conseguir se recuperar nunca mais, ter que começar do começo. Era um problema comum de muitos jogos da época e, bem, aqui ainda é bem grave e bem presente. E vai acontecer com todo mundo que está começando a desbravar esse jogo agora, portanto, paciência. O jogo é feito de apenas 5 estágios, mas eles são longos e não te dão paz nem por um segundo. Os chefões são enormes e têm padrões de tiros pouco complexos, mas são imprevisíveis e levam muito tiro para morrer. Vai muita bomba e muito tiro para matar cada boss, e eles te matam com uma certa facilidade, fazendo com que você fique preso e não consiga se recuperar. Então, já falei que você tem que ter paciência para jogar esse jogo, né? Pois é. Uma das características que eu acho mais interessantes em Flying Shark é como você afeta os alvos no chão. Os tanques primeiro perdem as torres e depois explodem. O mesmo acontece com os bunkers e as bases subterrâneas, que primeiro você arranca o telhado, mostrando o interior dela, e só depois que você atinge os inimigos dentro. Olha, pode parecer bobo ou até idiota hoje, mas te garanto que o Felipe de 12 anos que viu esse jogo lá em 88, 89 achou isso fantástico. Aliás, se eu bem me lembro, na época todos os outros team-ups ficaram assim parecendo chatíssimos e feios e bobos perto de Flying Shark. A dificuldade absurda do jogo, sei lá, chamava os jogadores para ele. A molecada passava ao lado da máquina e falava, ó, essa aí é pra quem manja, hein? E era verdade, cara. Talvez por isso eu tenha ficado tão doido pra dominar e aprender os macetes do jogo na época, porque ali tinha todo um desafio de respeito ali envolvido, não era botar ficha e sair jogando não. Definitivamente Flying Shark não era o joguinho pra quem saía de casa pra dar rolê no fliperama não. O cara que falava, vou sair de casa para jogar Flying Shark, sabia o tamanho da briga que estava comprando. Era hardcore a coisa. Bom, ainda é, se você for jogar hoje em dia, vai ver que o desafio está todo ali. O jogo fez um grande sucesso e ganhou um monte de versões. Todo mundo queria pilotar o aviãozinho azul e destruir as ondas de inimigo até cansar de apanhar do jogo. Sim, porque o jogo não tem fim. Ele entra em loop. Eles deram um jeito de perpetuar a surra infinita que você fica levando e o jogo entra em loop depois da quinta fase e, bom, como eu disse agora há pouco, para jogar Flying Shark o cara tem que estar afim do desafio mesmo. E bom, sabe que eu falei que o cara que saía de casa para jogar Flying Shark tinha que estar preparado e tinha que ter juntado ali uma certa bravura para enfrentar o jogo e ser desafiado pela máquina e tal? Pois é, eu na época não era esse cara. Eu não tinha um passe para, né, não tinha permissão para ficar frequentando fliperama, né? Era um ambiente perigoso e apesar de que mesmo assim eu frequentei, né? E eu não era esse cara que sabia a briga que eu estava comprando não. Aliás, bom, eu sabia sim, o jogo me dava altas surras e eu só fui jogar a versão de arcade muito mais tarde, nos emuladores. A primeira versão que eu joguei foi essa aqui, de ZX Spectrum, que saiu em 87. Eu tinha um TK-90X, eu gostava de Flying Shark, logo por que não me matar de jogar isso em casa?
Essa versão, apesar dos gráficos bem simples e a ausência de música e a ausência de cor, ela é muito boa de jogar. Muito melhor do que outras que vieram depois, das quais nós vamos falar mais tarde. Por causa da capacidade do spec, o jogo foi absurdamente simplificado, mas eles souberam fazer o trabalho e ele ainda ficou muito divertido de jogar. É claro que, óbvio que eu preferia que ele fosse mais próximo do arcade, mas digamos que você fosse uma criança com um TK-90X na época e gostasse de Flying Shark. Cara, você não ia passar vontade não. O jogo também é bem difícil e o mapa de fase e o desafio tá todo ali. É um port bastante competente e que serviu bem para quem, como eu, não tinha nem ficha e nem permissão para ficar indo no fliperama. A segunda versão, também de 87, é do Commodore 64, e eu só fui conhecer muitos anos depois nos emuladores também. Afinal, como muitos brasileiros, eu nunca vi um Commodore 64 na frente na época, já que o micro nunca foi popular no Brasil. Mas, tendo jogado a versão de spec, eu posso dizer sem medo nenhum que eu adoraria ter jogado isso na época. Já é muito mais próxima da do arcade que a do spec. Tem até uma icônica música de fundo e também tem alguns probleminhas sérios, O primeiro é que o avião é muito grande em relação à tela e a hitbox é imensa. Além dos controles serem meio frouxos. É meio difícil de explicar, mas parece que o avião nunca vai direito para o lado que você coloca, quando você coloca, e esse problema te mata várias vezes. Outro ponto é que os tiros têm um efeito esquisito de cores e, os tiros dos inimigos ficam praticamente invisíveis, E apesar da versão ser muito mais bonita, ela é meio estranha de jogar e, ninguém gosta de ficar morrendo por causa de tiro invisível dos inimigos, e por sinal, essa é a versão europeia de Flying Shark, porque também teve uma versão americana, totalmente diferente. A versão americana recebeu o nome de Sky Shark, que parece que inspirou a versão do NES, que viria a sair no futuro, já com a música do Tim Follin. A versão de Amstrad saiu em 88, baseada na de spec, para não dizer que é idêntica, com um pouco mais de cor e, bem mais lenta. Também em 88 saíram as versões de Amiga e Atari ST, que são praticamente idênticas. O jogo ficou bem mais bonito que a versão dos micros de 8 bits, mas diferente do fliperama. A música de fundo está presente, coisa que era raro em jogo dessas duas plataformas. E aqui, como na de Commodore 64, os controles são bem esquisitos e a hitbox é gigantesca. Mas pelo menos você consegue enxergar os tiros. O frame rate do jogo não ajuda muito o jogador a planejar os movimentos, e a experiência não é das mais divertidas não, mas vale jogar pela curiosidade. Houve também uma adaptação não oficial da versão de Atari ST para o Atari Jaguar, mas o jogo manteve-se exatamente o mesmo. E em 88 também saiu o port de NES do jogo. Veja bem, eu falei de NES e não de Famicom, e sim, esse jogo foi um lançamento totalmente ocidental, feito pela Software Creations e, como todos os outros ports ocidentais, sem nenhuma linha de código sequer da Toaplan. Com o nome de Sky Shark, o jogo recebeu a fantástica trilha sonora do Tim Follin, que é tão boa quanto desconectada do material de origem.
É como se tivessem ligado pro Tim Follin e falado: Ô Tim, faz uma música pro Sky Shark aí. E ele tava ali chapadão de LSD e falou: opa, é pra já, meu consagrado. E entregou as trilhas prontas, mas as versões são completamente psicodélicas e não tem nada a ver com as originais. Mas é assim, né? Músico competente é assim mesmo, o cara acerta até quando erra. E em compensação, tirando a trilha turbinada no LSD, não tem nada de muito bom para se falar dessa versão não, que é também esquisitíssima. O avião, para começo de conversa, parece fora de proporção. Os inimigos também estão todos errados. E o jogo tem um problema de sprite flicker maldito que faz as coisas sumirem da tela, o que deixa a coisa muito mais difícil do que já é. Eu nunca consegui me divertir muito com essa versão não, e sempre achei que o NES, merecia coisa muito melhor. Mas que a música é boa, isso ela é. Muito obrigado aí, Tim Follin. Por sinal, essa versão está na coletânea da M2. Mas aqui está o motivo pelo qual eu não vou falar mal da versão de NES, nem da de Amstrad, nem da de Amiga. Porque sempre tem a versão MS-DOS pra gente conferir e ver que sim, sempre existe um mundo muito pior do que aquele em que a gente reside, né? Olha essa tranqueira lançada em 89 e me fala se não tá tudo errado aqui. Imagina a pobre da criança que queria só jogar o Flying Shark e teve que encarar essa versão aqui no DOS. Me admira que os números de depressão sejam tão altos na minha faixa etária e esse jogo é um dos que provavelmente explicam esse fenômeno. Se você quer fazer a versão de Commodore, a de SPEC ou a de Amiga parecerem assim fantásticas, maravilhosas, é só jogar de MS-DOS que o trabalho está feito. Essa versão não está presente em nenhuma coletânea porque ela foi proibida pela Convenção de Genebra em 92 e não há níveis seguros de consumo desse jogo aprovado pelas autoridades psiquiátricas mundiais, portanto só jogue assumindo o risco, tá? Agora, para comparar com o que estava acontecendo no Japão alguns anos depois. Essa é a versão de Flying Shark para X68000. E muita gente fala que ela é perfeita, maravilhosa, idêntica de arcade. E bem, verdade seja dita, é quase certo esse comentário. A conversão foi feita pela Kaneko para o micro de 16 bits da Sharp e é uma das melhores e mais fiéis dentre os ports domésticos. Mas não é exatamente igual ao do arcade não. A música foi tocada toda com instrumentos diferentes. E não é possível arrancar o teto dos bunkers e das montanhas como eu mencionei no começo do vídeo, lembra? Mas, fora isso, tá tudo ali. Eu gostaria muito que ela fosse incluída na coletânea do M2, mas talvez porque o port saiu pela Kaneko, ela não foi. Mas se você quiser jogar esse e outros shmups, eu fiz um vídeo de como emular o X68000, que tá tudo ali prontinho, certinho, é só seguir o passo a passo e jogar e você vai ter acesso a muita coisa boa, inclusive o Flying Shark do X68000. Mas ainda melhor que a versão do X68000 é a do FM Towns. Rapaz, essa aqui é a que eu chamo de versão definitiva e que infelizmente nunca mais saiu para nenhuma outra plataforma. É a versão de arcade, idêntica, só que com a trilha sonora rearranjada, e olha que arranjo sensacional que eles fizeram.
A conversão foi feita pela Ving, e talvez por isso o jogo não tenha sido incluído na coletânea da M2, mas sinceramente essa era a única versão que eu queria jogar no meu console doméstico, qualquer um que fosse. Só essa música, só o arranjo que eles fizeram na música do jogo já vale. E assim como eu fiz com o X108000, também tem um vídeo explicando como emular o FM Towns caso você queira jogar essa versão e outros jogos desse sistema. Tá lá tudo prontinho, como de costume, é só ir lá e cair pro abraço que é vitória. A M2 podia colocar pelo menos uma opção de jogar o jogo novo, mas com a música dessa versão do FM Towns, eu já ia ficar muito feliz. E bom, não foi só de ports oficiais que Flying Shark viveu, e eu não sei nem o que pensar dessa versão de TI 994A, o micrinho da Texas Instruments, feita totalmente por fãs em 2018. Alguém usou a versão de Spec ou de Amstrad como base e melhorou tudo nela, mas melhorou mesmo, ao ponto de que eu chego a dizer que essa talvez seja uma das melhores versões dos micros antigos. Eu fico aqui imaginando o que não seria possível fazer para, por exemplo, MSX ou Master System ou PC Engine, que infelizmente não receberam versões de Flying Shark. Mas olha aqui o tipo de trabalho que um fã consegue fazer quando gosta da coisa. Essa versão para TI 99 ficou sensacional e mostra como que a fanbase engajada consegue fazer coisas fantásticas. Um jogo que alcançasse esse nível de sucesso do Flying Shark não podia ficar sem continuação, certo? Eis que, em 89, Fire Shark chegou aos arcades, expandindo e aumentando tudo o que se conhecia sobre Flying Shark. O jogo agora tem 3 armas, sendo a metralhadora do primeiro jogo, né, um laser verde e um lança-chamas maluco que varre a tela de fora a fora. A impressão que eu tive é que a Toaplan quis dar ainda mais poder de fogo na mão do jogador e criou um sistema de armas que beira a insanidade nesse jogo. E claro, já que o jogador ia ter armas insanas, por que não deixar a dificuldade ainda maior? Né? Essa é a filosofia da Toaplan para calibrar as dificuldades do jogo. Se Flying Shark já era o jogo do cara que saía de casa querendo um desafio, cara, Fire Shark era de deixar até os jogadores mais experientes de cabelo em pé. O jogo tinha mais variedade nas fases, são muitas fases agora, os chefões são ainda maiores e tem uns power-ups que dão upgrade a cada 3 coletados, no melhor estilo Truxton, aquela coisa que todo mundo odeia, mas eles colocaram no jogo mesmo assim. Isso sem falar nas armas que ficam passeando pela tela, praticamente te obrigando a desviar delas, o que sinceramente eu acho bem irritante. Fire Shark tentou inovar em todos os sentidos, mas eu sinceramente achei que os caras exageraram na dose, viu? Não falo isso por ser um grande fã do Flying Shark não, mas sinceramente o jogo nem fez o mesmo sucesso, sabe? Nem teve o mesmo êxito que o Flying Shark, talvez por ser um jogo muito surtado, muito fora do normal, em praticamente todos os sentidos. Não é um jogo ruim não, de maneira nenhuma. É muito bom o jogo, mas qualquer desavisado que tenha passado ali na frente da máquina, colocado uma fichinha e tentado jogar, com certeza levou uma surra tão grande que nunca mais voltou naquela máquina não. A coisa mais legal em Flying Shark era sem dúvida o lança-chamas, que talvez tenha dado nome ao jogo. Eu mesmo sempre, quando vou jogar, fico tentando pegar essa arma e nem pego as outras quase. Simplesmente pelo fato de que é completamente absurdo e ridículo você tá pilotando um avião com 6 lança-chamas pendurados nas asas que ficam abanando pela tela e matando tudo que tem embaixo. Houve uma versão de Fire Shark para Mega Drive, que saiu no Oriente tanto quanto no Ocidente e que era bem comum nas locadoras da vida.
Eu fui jogar Fire Shark no Megão do Proletariado e confesso que gostei muito mais da versão doméstica do que da de arcade. Ela não era tão bonita de jeito nenhum, nem tinha como, né? Mas era muito mais jogável e eu dei final algumas vezes. Na versão de Mega Drive, a arma do lança-chamas parece que ficou ainda mais forte e o jogo chega a ficar até meio monótono, dependendo se você coletar todos os power-ups com o lança-chamas. Infelizmente, não houveram outros ports e Fire Shark acabou morrendo no Mega Drive mesmo, sem passar para outras plataformas. Tanto a versão de arcade quanto a de Mega Drive de Fire Shark foram incluídas na coletânea da M2, que, por sinal, plot twist, eu recebi. Sim, eu me enrolei tanto para terminar esse vídeo que o meu pacote chegou. Atrasado pra cacete, mas veio. E, bom, já que tá aqui, já que eu joguei, eu vou falar da coletânea também. Dane-se que o objetivo do vídeo não era esse, eu já tô com a mão na massa mesmo, já peguei embalo, então agora vai. Conforme eu já tinha dito, na coletânea de nome Rishou Same 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 foram incluídas as versões de arcade do Flying Shark e do Fire Shark, as versões de NES de Sky Shark e de Mega Drive de Fire Shark, além do Warner, um joguinho bobo e bem meia boca que ninguém se importa, então eu nem vou falar dele. Além das versões oficiais de arcade, também tem o modo Super Easy, para facilitar a vida de quem não juntou a bravura necessária para enfrentar o desafio da versão original. Assim como a versão de Twin Cobra, o Super Easy dispara as bombas automaticamente quando você é atingido, os tiros dos inimigos são mais lentos e o seu avião se move mais depressa. Não é uma versão tão mais fácil assim não, principalmente se você está acostumado aos shmups da Toa Plan, mas já ajuda um bocado quem está começando. Tem também o modo Arcade Challenge, que permite que você jogue cada fase pedaço por pedaço e memorize a sequência, permitindo que o jogador se familiarize mais com o jogo e consiga lembrar do que vai acontecer em seguida e até rebobinar caso morra de bobeira. Nem preciso falar dos painéis laterais, que são a coisa mais linda e que trazem mapa de fase, radar que aponta de onde os inimigos vão vir, contador de tiros, mostrador de nível de poder do jogador, enfim, tudo que você pode imaginar. Eu realmente só acho que no caso dos jogos da Toa Plan, esses painéis são mais para quem está assistindo do que para quem está jogando. Porque prestando atenção 100% do tempo já é difícil jogar, imagina olhando para esses painéis laterais. Eles ficam lindos ao lado do jogo, mas sinceramente eu mesmo só olho para eles quando eu tô vendo gameplay gravado. E bom, era isso, no fim das contas a história teve um final feliz e eu finalmente recebi o meu pacote. Agora eu vou me preparar para tentar suvacar o Flying Shark na versão arcade, que vai ser um desafio monstro, mas eu acho que eu consigo. O Fire Shark, bom, talvez fica para depois, mas eu devo tentar em seguida, já que é outro nível de sofrimento, né? E você, curte a série de jogos? Passou apuro com Flying Shark ou Fire Shark nos arcades ou nos consoles? Repara que eu não perguntei se você passou, porque eu sei que você passou. Se você passou, se você não passou, deixa um comentário aí para ajudar a gente com o algoritmo do maldito do YouTube. E se você gostou do conteúdo, deixa um like e se inscreve para ajudar o canal a continuar crescendo. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!